Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje, vamos entender as principais diferenças entre funções criadas com a sintaxe normal e as arrow functions, e como essas diferenças podem impactar no seu código final. Então bora cair para dentro do código? Primeiro, vamos ver como transformar funções normais em arrow functions. Para isso eu tenho 4 funções aqui, em que a primeira é essa função que tem o nome date, e ela tem apenas um retorno, em que ela cria uma nova data aqui dentro, e ela não recebe nenhum parâmetro. Segundo, a gente tem uma função chamada isZero, que recebe como parâmetro um número, e retorna se esse número é igual a 0 ou não. Em terceiro, a gente tem uma função chamada sum, que recebe 2 parâmetros A e B, e aqui dentro dela ela dá um console.log nesse texto calculando soma, e também retorna a soma de A mais B. E por último, a gente tem aqui uma função anônima, ou seja, ela não tem nome nenhum, e também ela não recebe nenhum parâmetro, e dentro dela ela apenas dá um console.log nesse texto clicou. Então vamos transformar essas 4 funções normais aqui em arrow functions para a gente ver como fica a sintaxe. Então eu vou começar por essa primeira função date, eu vou copiar ela para ir alterando ela aqui embaixo para a gente ver as diferenças entre a sintaxe arrow function e a sintaxe normal. Então, primeiro, para transformá-la numa arrow function, a gente retira essa palavra-chave function aqui, e daí a gente tem que atribuir esta função a uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável com const, em que eu vou chamar essa variável de date2, para não ficar igual a essa nossa função date aqui em cima, e eu vou atribuir essa função a essa variável date2. E a gente tem que fazer isso daqui para que a gente consiga chamar a nossa arrow function depois. Quando a gente cria uma função normal, o nome que a gente dá para essa função já vai ser o nome que a gente vai, a forma que a gente vai chamar essa função depois. Né? E para fazer a mesma coisa na arrow function, a gente tem que atribuir ela a uma variável, que nesse caso foi a date2. E depois, para transformá-la numa arrow function, a gente vem aqui depois dos parâmetros e eu adiciono um símbolo que é um sinal de igual e um sinal de maior, né? Que é como se fosse essa flechinha aqui, que é o símbolo característico de uma arrow function. Então, desse jeito aqui, a gente já transformou essa função date numa função do estilo arrow function, que faz exatamente o que essa nossa primeira função estava fazendo. E a gente pode ainda abreviar um pouco mais essa nossa função date2, porque como ela apenas faz uma coisa aqui dentro dela, ela apenas dá um return aqui dentro, a gente pode retirar essa palavra return e também retirar as chaves que ficavam por volta do return desta maneira aqui, que já fica implícito que o que está vindo depois desse sinalzinho de flecha já é o retorno da nossa função. Então vamos fazer a mesma coisa para essa nossa segunda função, que é a isZero. Vou copiá-la aqui embaixo e vamos começar tirando primeiro a palavra function. Aí eu vou atribuir essa função a uma variável que eu vou chamar de isZero2, dessa maneira. E aqui depois do parâmetro a gente coloca o sinal de uma flechinha, que é o sinal da arrow function. Como essa função também apenas retorna alguma coisa aqui dentro dela, a gente pode retirar essa palavra return e também retirar as chaves desta maneira aqui. E também, como essa função recebe apenas um parâmetro, que é esse parâmetro number, a gente pode retirar os colchetes que ficam por volta desse parâmetro desta maneira aqui. Então, sempre que a gente tem uma arrow function que recebe apenas um parâmetro, a gente pode escrevê-la com essa sintaxe, retirando os colchetes que ficavam por volta aqui do parâmetro recebido. Vamos fazer a mesma coisa agora para a terceira função, que é essa função sum. Então, primeiro vamos retirar a palavra-chave function e vamos armazenar essa nossa função numa variável que eu vou chamar de sum2. E depois dos parâmetros vou colocar ali o nosso sinalzinho da flecha. Nesse caso aqui, nessa função sum2, como ela faz duas coisas aqui dentro dela, ela dá um console.log e depois dá um return, a gente não pode retirar a palavra-chave return e retirar essas chaves também. Essa nossa arrow function tem que ficar exatamente desse jeito aqui. E eu sei que você deve estar pensando que, em alguns casos, transformar uma função normal numa sintaxe de arrow function pode ficar um pouco mais confuso e um pouco mais difícil de entender o que o código está fazendo. E eu concordo com você, mas tem alguns casos que as arrow functions ficam bem mais bonitas e bem mais limpas de serem entendidas do que uma função normal. Que são, por exemplo, os casos que a gente tem uma função de callback, que é esse nosso caso do exemplo 4 aqui. Então, para transformar essa nossa função, que é uma função anônima, né, e também é uma função de callback, numa arrow function, a gente faz a mesma coisa. A gente pode retirar a palavra-chave function,
Daí, aqui depois dos parâmetros, a gente coloca o sinal de uma flecha. E como, né, dentro dessa função a gente faz apenas uma coisa, que é dar esse console.log clicou, eu posso também retirar aqui as chaves que ficam por volta desse nosso console.log para escrever essa nossa função callback desse jeito. E nesse caso, sim, com certeza fica bem mais legível e mais fácil de entender do que se a gente escrevesse a função dessa maneira tradicional. Mas a gente tem que ter em mente que as Zero Functions, elas não alteram apenas a sintaxe de uma função. Em alguns casos, elas podem gerar códigos com resultados diferentes, principalmente quando a gente utiliza códigos com essa palavra-chave this aqui. Então vamos supor que a gente tivesse aqui um objeto, que eu vou chamar de obj, e dentro desse objeto a gente tivesse três propriedades. A primeira seria uma propriedade x com um valor de 5, a segunda é uma propriedade que eu chamei de b, em que ela vai ter uma função escrita do jeito tradicional, dessa maneira aqui, e dentro dessa função eu vou querer dar um console.log no nosso this, e aqui como uma terceira propriedade que eu vou chamar de c, ela vai ter também uma função, só que nesse caso uma arrow function, em que essa arrow function vai fazer exatamente a mesma coisa, que é dar um console.log no nosso this. Se eu venho aqui embaixo e acesso no nosso objeto, primeiro aquela nossa função da propriedade b e depois a nossa função da propriedade c, eu vou salvar isso daqui e vamos ver o que vai ser retornado. A gente pode ver que foi retornado dois resultados diferentes, por mais que essas nossas duas funções façam exatamente a mesma coisa, que é dar um console.log no nosso this. A gente pode ver que o primeiro console.log retornado, que é o da função escrita do jeito normal, retorna exatamente o nosso objeto obj com as três propriedades que ele tem. Mas o nosso segundo console.log, que é o console.log da nossa arrow function, retorna o nosso objeto window. Isso acontece porque, nesses casos que a gente tem funções dentro de objetos, as nossas arrow functions não têm o seu próprio this. É por isso que elas não retornam o objeto que elas estão dentro. Elas retornam um objeto, né, um outro objeto, que nesse caso é o objeto window. Então, nesse caso, se a gente quisesse, dentro das nossas funções, acessar essa nossa propriedade x que tem o valor 5, por mais que eu colocasse aqui nesses dois console.logs um this.x, dessa maneira aqui, e salvasse, a nossa primeira função, que é a função escrita do jeito tradicional, conseguiria acessar essa nossa propriedade x com o valor de 5, mas a nossa arrow function não conseguiria acessar desse jeito aqui essa nossa propriedade x. Então a gente tem que ficar ligado para quando a gente for trabalhar com essa palavrinha reservada this, em que tipo de função a gente vai estar escrevendo. E um outro caso que a gente tem que ficar ligado, também se tratando dessa palavrinha reservada this, é quando a gente está escrevendo classes, né, lidando com classes aqui no JavaScript. Então aqui eu criei uma classe chamada country, que é como se fosse uma classe de país, em que ela tem um construtor que recebe uma variável name, e ela atribui aqui um this.name igual ao nome, né, o valor dessa variável que ela recebeu. E aqui dentro dessa classe tem dois métodos. O primeiro eu chamei de logCountryArrowFunction, em que dentro dele, basicamente, a gente tem uma arrow function que dá um console.log no nosso this.name. E o segundo método eu chamei de logCountryDefaultFunction, e basicamente dele a gente tem uma função normal que faz a mesma coisa, que é dar um console.log no nosso this.name. Aqui embaixo eu chamei o construtor e criei um novo país, que eu passei o nome de Brasil. E eu também estou acessando os dois métodos, né? Primeiro o método criado com uma arrow function, depois o método criado com uma função normal. Se eu salvo isso daqui, a gente pode ver que os resultados são diferentes. Enquanto o método criado com a arrow function retornou exatamente um this.name que é igual a Brasil, que é o nome da variável name que eu passei aqui dentro, a nossa função normal, por mais que eu dei um console.log this.name nela também, ela retornou uma string vazia aqui para mim. E nesses casos de classe, né, que a gente tem funções criadas aqui dentro de classes, o que difere o this delas é o seguinte: nas funções normais, o this é baseado aonde a função foi chamada. Então aqui na nossa função normal, esse nosso método logCountryDefaultFunction, ele foi chamado aqui fora, num contexto global. Então esse this.name aqui dentro dessa classe é a mesma coisa que a gente desse um console.log aqui fora num this.name. Se a gente salva, nós podemos ver que é retornado exatamente uma string vazia para a gente, porque nesse contexto global nós não temos um this.name
criado, né, existente para a gente. Mas nas Arrow Functions, quando a gente chama um this.name, é pegado exatamente o contexto em que a nossa função foi criada. Então, nesse caso, o nosso método logCountryArrowFunction foi criado aqui dentro da nossa classe. Então, aqui dentro, nesse contexto, o nosso this.name é exatamente essa variável name recebida aqui pelo nosso construtor. Então, é sempre bom a gente saber que transformar uma função normal numa arrow function e vice-versa, em alguns casos não é só trocar a sintaxe da função. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com essa palavrinha reservada this, a gente tem que ficar ligado qual é o comportamento em que cada tipo de função vai ter para a gente evitar possíveis erros. Espero que você tenha entendido como escrever funções com sintaxe de arrow function e quais mudanças isso pode acarretar no seu código final. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para dar aquela força pra gente. Até a próxima aula. Tchau!